Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nesse quarto dia de oração que coisas que demorariam muito tempo acontecerá em dias, que haja aceleração divina em todas as áreas da nossa vida, em documentos, em papéis, em negócios, em projetos, em sonhos e também na salvação de todos da nossa casa e da nossa família. Senhor, nós declaramos que a Tua mão está sobre nós e Te pedimos, Pai, ajude-nos a não nos confundir com as oportunidades da vida, com as coisas que nos cercam. Oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos tire de todo tipo de ferramenta forjada do inimigo contra nossas vidas. Também cancelamos no mundo espiritual todo ataque das trevas contra a nossa vida e contra a nossa família. Cancelamos toda obra maligna invocando o nosso nome e declaramos por terra no nome de Jesus Cristo. Está por terra todo tipo de espírito de opressão, todo mal, a maldade levantada, a contrariedade levantada, a tristeza, a angústia, todo sentimento ruim, todo sentimento negativo, sai, 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 em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre essa casa. Guarde-os, Pai, e livre-os. Também oro para que a paz se estabeleça dentro dessa casa. Que haja paz nessa família, que haja saúde nas crianças, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo e que essa família seja uma família abençoada no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu estava ouvindo um homem falar, e isso me deixou impressionado, que ele era uma pessoa saudável, mas de mês a mês ele ficava doente. Ou era uma gripe, ou era uma dor de garganta, ou era um problema de coluna, ou era uma dor que aparecia numa parte do corpo. Quando ele viu que isso não era normal, e ele foi ao médico, ele fez todos os exames, não havia nada, nada. Ele concluiu que aquilo era espiritual. Só que ele não tinha conhecimento nenhum que aquilo era espiritual, ele só sabia que aquilo ali não era normal. Daí ele entrou numa igreja, olha só, entrou numa igreja. E ali, quando ele entrou na igreja, a obra de Deus aconteceu na vida dele. Daquele dia em diante, ele começou a ter a vida normal. Não digo que ele nunca mais se engripou, que ele nunca mais teve uma dor de garganta, que ele nunca mais teve um problema no ciático. Só que ele teve problemas normais. Porque às vezes o anormal é espiritual. O anormal é maligno. Não é que Deus está colocando a doença. Não, Deus não tem culpa disso. Mas a pessoa, quando ela está vulnerável espiritualmente, o inimigo vem e toca sim na saúde, toca sim no corpo físico dela. Aí você pergunta, por que você está falando isso, profeta? Porque eu quero que você entenda que tem coisas que é espiritual. É espiritual, não adianta. Nós fazemos grandes floreios porque é espiritual. E hoje eu quero falar sobre 4 coisas que você precisa abandonar para viver o novo de Deus. Tem coisas que Deus tem reservado para nós, mas nós só teremos acesso ao que Deus tem reservado se nós tirarmos certas coisas da nossa vida. Existem coisas que temos que nos libertar, certo? Escreve aqui nos comentários, tem coisas que precisamos nos libertar. Não dá para aceitar o que é anormal. Não dá para aceitar.
Não tem como você aceitar. Tem coisas que são anormais. A primeira coisa, quer viver o novo de Deus? Então, abandone fatos do passado que trazem dor, que trazem tristeza ao teu coração. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Para viver o novo, eu tenho que abandonar o passado. É tão difícil as pessoas abandonarem o passado. E não é uma questão de memória, é uma questão de soltar coisas do passado, coisas que não fazem parte da sua vida, coisas que não condiz com você, histórias que Deus já te perdoou, momentos que Deus já te curou, situações que você já venceu. Você não pode deixar com que o passado seja um atormentador do teu hoje. Passou, esqueça o que foi. Ah, mas ainda me olham torto. Mas já foi. Você já se arrependeu. Você já largou aquilo. Você já está num caminho novo. Esquece o que passou. Ah, mas às vezes vem as cenas, sabe, daquele momento onde eu estava gritando com aquela pessoa, estava brigando, estava discutindo. Esquece. Você já se acertou? Já virou a página? Quer viver o novo de Deus? Esquece o passado, não fica perdendo tempo com essas coisas que não estão agregando em nada na sua vida. Esquece o passado, quer viver o novo? Coloca aqui nos comentários, esquecer o passado para viver o novo. Coloca aí, esquecer o passado para viver o novo. Quem está sempre lembrando do passado é o diabo. Quem está sempre lembrando. Então, quem vier na tua cara te acusar de algo do passado, saiba que tem o dedo imundo desse sujo chamado diabo. Segunda coisa, para você viver o novo de Deus, vai ter que abandonar as más companhias. A gente não quer abandonar as más companhias, mas tem gente que só puxa para baixo. Não segura, não levanta. Sabe? Só põe para baixo. São as más companhias. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Gente para se aproximar de você só para tirar, só para drenar tua energia, teu ânimo, tuas forças, teu dinheiro. Gente que só chega para você para contar problema, para contar luta, que só quer, sabe, tirar um pedaço de você. Isso não é uma boa companhia para você. Gente que só está com você porque quer fazer um negócio. Gente que só está com você porque quer ter algum tipo de vantagem. Não acredite naquelas pessoas que se aproximam de você, sabe, e se aproximam de você por aquilo que está acontecendo de bom hoje com você. Não acredite nisso. Sabe, a pessoa nem aí para você e você ainda gastando o seu tempo com essa pessoa. Por quê? São más companhias, você vai ter que ter um discernimento, você tem que pedir a Deus: Senhor, me ajuda a discernir. Me ajuda a discernir, Senhor, porque tem coisas que não estão ajudando. Tem coisas que só atrapalham. Terceiro, antigos hábitos e comportamentos. Abandona isso. Quer viver o novo? Abandona hábitos do passado, situações do passado, coisas que fazia você cair antes. Você, lembre-se que eu estou sempre falando, você é um querido, uma querida de Deus. Não deixe o diabo te arrastar a coisas que você já se libertou.
A Bíblia nos diz em Efésios 4:22, quanto à antiga maneira de viver, deixem o velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Deixa o velho homem para trás. Tem vícios que você tinha que agora você não tem mais. Tem comportamentos errados que você tinha antes e agora você não tem mais. Você não pode deixar com que as velhas práticas do passado, de fininho, elas vão voltando na sua vida. Se discipline espiritualmente. Diga, não vou voltar para isso. Não quero ter mais esse comportamento. Não serei mais essa pessoa. Não vou cair nesses erros de novo. Não vou voltar a viver debaixo desse vício, dessa coisa errada. Eu vou me afastar disso. E faça todo o possível para não dar nem vontade de dar um passo em direção a isso. Faça todo o possível para se afastar desse tipo de comportamento que antes, afetava você, afetava os outros. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E para encerrar, a quarta coisa que nós temos que abandonar para viver o novo de Deus, as preocupações e a ansiedade. Eu acho que esse tema da ansiedade é um tema que não é uma matéria que a gente vai estudar uma vez na vida e vai, aposentar os cadernos. A ansiedade, ela vai aparecer em vários momentos da sua vida. A ansiedade é uma coisa negativa que você vai ter que lutar com ela em vários momentos. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela é persistente. A ansiedade, ela é persistente, por mais que você saiba que Deus está no controle de tudo, a ansiedade, a preocupação, ela vem para tentar esmagar a tua alma, para tentar roubar a tua paz, para tentar esbofetear, o teu ânimo, e ela tenta chamar a sua atenção para coisas que, você já entregou para Deus. A Bíblia diz, lancem sobre ele todo o vosso cuidado. 1 Pedro 5,7, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Ele cuida de vocês. É uma coisa grande saber que Deus está cuidando de mim. Saber que Deus está cuidando da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, dos negócios, dos projetos, do meu ministério. É uma coisa linda saber que Deus está cuidando. E mesmo assim, a ansiedade, ela tenta como um ladrão, de forma furtiva, arrancar você desse lugar de tranquilidade, desse lugar de fé, desse lugar de paz. É por isso que nós precisamos lutar com a ansiedade em vários momentos da nossa vida, para que essa ansiedade, essa preocupação não nos roube do novo de Deus, não nos roube daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Deus tem algo grande e algo lindo marcado para cada um de nós, já preparado, está preparado, a mesa está preparada, certo? Os convidados estão preparados para o dia da tua honra. No entanto, não deixe com que a ansiedade tire de você a capacidade de você ter uma tranquilidade, de você ter um desfrute, de você ter uma vida abundante, de você ter paz em meio às tempestades aqui da vida. Se nós formos viver só de tempestade, se nós formos viver só de dias maus, se nós formos viver só de preocupação, de ansiedade, como que eu estarei manifestando Cristo na minha vida? E outra pergunta, será que essa é a vontade de Deus? Que eu viva sempre me alimentando do que é negativo, do que é ruim? Não, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu tenha uma vida plena. A vontade de Deus é que eu viva a vida que Deus tem para mim aqui nessa terra. É por isso que eu quero que você escreva aqui nos comentários, abandonando a ansiedade e a preocupação.
isso não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Escreve, é melhor você escrever assim: ansiedade e preocupação não tem mais poder sobre a minha vida. Escreve aí nos comentários: ansiedade e preocupação não tem mais poder sobre a minha vida. Glória a Deus! Que coisa boa! Amém? Você vai viver o novo de Deus. Deixa eu profetizar sobre você. Eu profetizo em nome de Jesus que nenhuma dessas coisas vai travar a sua vida e você vai entrar no novo de Deus em nome de Jesus Cristo. Nada vai te deter. Amém? Glória a Deus. Sela essa palavra agora compartilhando com 11 pessoas. Manda aí para teus amigos, para teus parentes, para os grupos. Compartilha nas suas redes sociais. Lembre-se de que foi Deus que trouxe você aqui. E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Existe um propósito de você estar aqui. Existe um propósito. Deus não erra em nada. Se Deus permitiu você estar aqui, existe um propósito para você estar aqui. Amém? E eu quero compartilhar com você rapidamente o testemunho da Terezinha. Ela escreveu assim: profeta, eu gostaria de compartilhar um testemunho emocionante para mim. Durante uma de suas lives, o Senhor declarou que Jesus estava curando pessoas com alergia. Eu tomei posse dessa palavra para o meu filho Marcelo, que sofria há anos com muitas alergias. E para a glória de Jesus, ele está completamente curado. Agradeço ao profeta e peço que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Que bênção de Deus! Que maravilha! Mais uma bênção alcançada por uma das pessoas que acompanha a gente aqui nas orações. A cura de alergia. Jesus cura. Amém? Eu não curo, mas Jesus cura. Amém? E eu quero fazer o nome dele notório. A ele toda a honra. A ele toda a glória. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode dar um glória a Deus aí? Dá um glória a Deus. Não, mas eu não sou religioso. Eu não estou falando sobre religião. Estou falando sobre adorar. Adorar a Deus. Amém? Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. É sobre isso. Eu não tô. Em nenhum momento você vê eu tocar no tema religião aqui. Mas dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. Amém? Porque Jesus Cristo está vivo. Glória a Deus. Muito bem, eu quero nesse momento declarar o Salmo 91, mas eu tenho um recado importante. Nós vamos ter a nossa Escola de Profetas dia 22 e 23 de novembro. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu convido você a participar junto com a gente. E uma coisa importante, amanhã eu vou ter uma sala profética exclusiva para todos que já estão inscritos na Escola de Profetas. Tá? Amanhã, 19 horas. Vai ser incrível, vai ser uma bênção e eu vou falar sobre alguns temas aí muito importantes. Um dos temas que eu vou falar é sobre o medo que as pessoas têm de viver uma vida profética. E eu vou contar experiências minhas, porque eu acredito que foi um processo de Deus eu mergulhar no profético e seguir o ministério profético. Então eu creio que eu vou ajudar muita gente que tem medo de se entregar às direções de Deus, de se entregar à voz de Deus, de viver com intensidade o ministério profético. Eu quero convidar você a participar, vai ser incrível. Você pode fazer a sua inscrição para a escola no meu site www.profetavinicius17.com.br. E também teremos a mentoria Note Certo. Vai estar comigo Thiago Brunet, vai estar comigo Thiago Nigro, Arão Xavier, Átila, Alcir Guimarães, Daniel Brunet e outros. Vai ser incrível. 13 e 14 de dezembro. Empresários que estão aí me ouvindo, faça a mentoria Note Certo. Dê um upgrade na sua empresa e principalmente na sua mentalidade. Agora, sabe o que você vai aprender também nessa mentoria? A consultar a Deus para fazer bons negócios. Certo? Tem muita gente que precisa tomar a decisão. Vem para a mentoria Note Certo. Eu convido você a se inscrever no evento. É só você acessar o meu site www.profetavinicius17.com.br. Está aqui na descrição do vídeo. Clica aqui na descrição www.profetavinicius17.com.br. Certo? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também
mais uma vez falando a sala profética amanhã às 19 horas. Eu gostaria, amanhã, olha só, para essa sala profética de amanhã, eu vou almoçar e depois do almoço eu vou ficar até o fim da sala profética em propósito de consagração. E se alguém que vai participar da sala profética puder me acompanhar, tem condições de saúde de me acompanhar, faça isso para orar pela minha vida. Amém? Para orar pela minha vida, para que a unção profética seja liberada, para que seja uma sala profética incrível, certo? E eu convido você a estar junto comigo. Muito bem. Diz assim o Salmos 91. Não esquece de compartilhar, selando essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela tua vida, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo agora. Senhor Deus e Pai, traga cumprimento das tuas promessas, da tua palavra. Aquilo que iria acontecer em anos, aconteça em dias. Que o Senhor traga movimentações poderosas na nossa vida, na nossa casa e também, Senhor, no nosso destino. Oramos no nome de Jesus Cristo para que todo tipo de ansiedade, todo tipo de preocupação se renda a Jesus Cristo agora. Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo que um tempo de favor, um tempo de graça, um tempo extraordinário de Deus está sendo liberado sobre a vida dessa pessoa e ela viverá o melhor de Deus, ela viverá o extraordinário. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo peso saia da tua vida agora, ansiedade, preocupação, tristeza, aquilo que te aflige no espiritual, todo tipo de ataque contra a tua vida, para te perturbar, para te incomodar, para te oprimir, sai da tua vida agora. Eu digo inveja cai por terra, maldade caia por terra, obra do inimigo, demônios que estão trabalhando para que essa pessoa não conquiste, não chegue nas promessas de Deus, que estão tentando perturbar. Senhor, a tua palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas nós cancelamos as obras do inimigo e cremos que Jesus veio para destruir as obras do inferno, que toda obra do inferno seja quebrada agora na vida dessa pessoa e que ela seja livre de toda amarra, livre de todo ataque do inimigo, que o sangue de Jesus te proteja a ti e a todos da tua casa, que os anjos do Senhor acampem-se ao redor da tua casa, da tua família, o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída e que você seja abençoado, próspero e que os milagres de Deus cerquem a tua vida. E eu quero declarar que o novo de Deus entre na tua vida, o novo de Deus entre na tua casa, o novo de Deus, as boas notícias, as oportunidades, as coisas incríveis que Deus pode realizar e tem o poder para realizar, comecem a ser liberadas na tua vida, que o poder de maravilha seja liberado no nome de Jesus. E eu declaro saúde no teu físico, saúde no teu emocional, saúde
financeira também, e eu declaro a bênção, Senhor, sobre a tua vida e profetizo salvação em toda a tua casa, que o Senhor traga um avivamento dentro da tua casa, que o fogo do Espírito Santo encha a tua vida, o fogo do Espírito Santo encha a tua casa, que o Senhor te leve a orar mais, que o Senhor te leve a meditar na palavra, que uma fome, uma sede pela presença de Deus venha sobre você e que o Senhor abra os teus ouvidos espirituais para você ouvir a voz de Deus. Senhor, abre a visão espiritual dessa pessoa, abençoe seu caminho, direcione, guie seus passos para que essa pessoa ande, Pai, debaixo do sobrenatural de Deus na vida dela. No nome de Jesus eu te abençoo, abençoo tua casa e abençoo tua família. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente querida. Toma posse da bênção de Deus, toma posse do milagre, do sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração e lembre-se, Jesus te ama. Você é um querido, uma querida de Deus. E eu e a minha esposa amamos cada um de vocês. Você é um amado de Deus. Não esqueça, Deus tem um grande propósito na tua vida. Você vai vencer. Fique em paz, vai dar tudo certo. Tá bom? Até mais, que Deus te abençoe. Compartilha com 11 pessoas e amanhã 6 e 7 da manhã estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Nós te pedimos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Senhor, meu Deus, nós te pedimos, dá livramento a nós e a todos da nossa casa. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cobrindo com teu precioso sangue nossa família e cada área da nossa vida. Que todo atrapalho, confusão saia do nosso caminho no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Pai, que a tua boa mão está sobre a nossa vida. Nada ficará no nosso caminho. Desde já, repreendemos toda inveja, repreendemos toda oposição espiritual, repreendemos todo tipo de ataque do inimigo e pedimos, ó Deus, a tua bênção, pedimos a tua proteção, pedimos a tua graça. Senhor, libera sobre nós a tua graça, vá abrindo caminhos, Pai, vá trazendo oportunidades, vá nos colocando nos lugares que temos que estar e que nada nos impeça. E neste momento, nós cancelamos toda a obra do inimigo, cancelamos todo tipo de projeto das trevas para tentar trazer atrasos, para tentar trazer empecilhos, para tentar trazer, Senhor, destruição. E declaramos, Pai, não tem efeito sobre nós, não tem poder sobre a nossa vida. Como está escrito na tua palavra, Pai. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Entramos debaixo dessa palavra. Usamos também o que está escrito, Senhor, em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Esmagamos agora completamente todo tipo de poder do inimigo, todo tipo de influência, todo tipo, Senhor, de maldade. E te pedimos, ó Deus, guarda-nos, a nossa direita e a nossa esquerda. Guarda-nos, Senhor. Coloca a tua mão sobre nós, em o nome de Jesus. Como está escrito no Salmo 91, Pai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meu Deus, tu estás conosco. Tu estás conosco, tua presença nós queremos, Jesus. Que a tua presença encha a nossa vida, que a tua presença entre, Senhor, em cada espaço da nossa vida, que o Senhor tenha todo o governo na nossa vida. Estabelece tua perfeita vontade, estabelece teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero falar um pouco sobre movimentos espirituais. Movimentos espirituais. A Bíblia diz que Daniel estava se destacando no reinado.
estava se destacando no país. O rei queria colocar Daniel como um supervisor geral de todos os presidentes, de todos os governos que existia na Grande Babilônia. E a Bíblia nos diz que o coração de alguns homens se moveu, tomado de inveja contra a vida de Daniel. E eles criaram uma situação para incriminar a vida do profeta. Então a Bíblia nos diz que Daniel não parou de orar, não parou de buscar a Deus, não parou de fazer a vontade de Deus. E então o pegaram e o lançaram na cova dos leões. Lá Deus deu livramento e os seus inimigos foram envergonhados. No entanto, eu quero que você observe o seguinte: houve toda uma trama para derrubar o profeta. Houve toda uma trama para lançar Daniel na cova dos leões. O diabo pensou que Daniel iria sucumbir na cova. O diabo pensou que Daniel iria ser envergonhado, que o nome do nosso Deus iria ser envergonhado. Nós conseguimos ver toda, eu posso dizer, a maquinação das trevas contra a vida de um homem de Deus, que estava tendo visões, que estava tendo revelações e que estava tendo já um governo espiritual naquela grande nação. Satanás estava perdendo território, estava perdendo governo, porque você tem que entender que toda batalha é a semente para um território. Toda batalha é a semente para a conquista, melhor falando, de um território. Então, sempre que você batalha espiritualmente, você está em conquista, você está em ritmo de conquista. Toda vez que você se nega de orar, se nega de jejuar, se nega de estar mais próximo de Deus, você está deixando com que o inimigo avance nas batalhas da vida. E ele cada vez mais tome posse de territórios espirituais que pertencem a você. Então a guerra é pelo território, a batalha é pelo território. E se nós queremos vencer espiritualmente em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar guerreando espiritualmente através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da entrega, da rendição ao nosso Deus. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo nesse momento, eu quero que você preste muita atenção. Para vencermos as batalhas espirituais, nós precisamos estar em oração. Para vencermos, e Deus tem falado muito comigo nos últimos dias sobre batalhas espirituais, sobre a importância de estarmos posicionados espiritualmente. Deus tem falado muito comigo sobre a questão de estar em oração, estar em jejum, estar buscando a Deus, estar, envolvido com as coisas de Deus, mergulhado nas coisas de Deus, porque existe uma luta espiritual que nós não podemos ignorar. Eu não sei se você acompanhou, mas na minha oração que eu fiz anterior, eu tive uma visão bem no início da oração, e eu estou em jejum. Eu estou em jejum porque eu fiz esse propósito desde sexta-feira e digo a você que decidi continuar nesse propósito. Eu decidi continuar nesse propósito por mais alguns dias, eu não sei até quando, mas eu decidi continuar nesse propósito por mais alguns dias, porque eu entendi que existe uma batalha espiritual e que eu preciso estar em oração, preciso estar posicionado. E nesse fim de semana que passou, eu estive só almoçando e jantando, sem café da manhã, sem café da tarde, e eu posso garantir para vocês que os ataques espirituais que Deus nos mostra no plano, que Deus tem para as nossas vidas, é uma batalha real. E nós precisamos estar em oração para podermos confrontar. E eu acho interessante na vida de Daniel que, enfrentando esse grande problema, era um big de um problema, Daniel permaneceu em oração. Você sabe que quando você está enfrentando uma batalha espiritual, é melhor você orar. Quando você está enfrentando uma batalha espiritual, é melhor você se colocar na presença de Deus, jejuar, porque a batalha espiritual ela tem um objetivo, e o objetivo é lhe atrapalhar.
O objetivo é, de alguma maneira, sabe, atravessar o seu caminho para que as coisas não aconteçam. O diabo está lutando contra os projetos de Deus na tua vida. Eu digo para você, é incrível como o nível de luta aumenta à medida que o alcance aumenta. Você sabe que uma pessoa que usa a sua influência para o mal, na verdade, ela tem até uma cooperação para o mal. Ela tem até uma cooperação espiritual para o mal. Agora, quando você usa as armas da luz, quando você está pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, querendo libertar as pessoas de lugares de trevas, trazendo vida, trazendo paz, trazendo só o que é bom para a vida das pessoas, você vai enfrentar muitas vezes até o inferno no seu caminho. É por isso que eu acredito que se nós queremos avançar e queremos vencer as batalhas espirituais da vida, nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar em oração e precisamos vencer batalhas espirituais. Por isso eu quero dizer aos intercessores que aposentaram suas chuteiras, eu quero falar para aqueles que oravam e não oram mais, eu quero falar para aqueles que tinham uma vida de entrega a Deus e acabaram de alguma maneira, sabe, se desfocando do seu propósito, se desfocando do plano de Deus para a sua vida, que você volte o mais rápido possível. Por quê, profeta? Porque o objetivo do inimigo é realmente te neutralizar. O objetivo do inimigo é fazer, sabe, que você viva uma vida light na fé, uma vida light na busca por Deus. E nós sabemos que o segredo para Daniel ter vencido na cova foi ele não ter parado de orar. Foi mesmo diante de todas as contrariedades, de toda a maquinação que havia, Daniel permaneceu em oração. Tem coisas que mudam muito rápido ao nosso redor. Sabe, tem negócios que estão certos para acontecer, tem projetos que já estão ali para serem começados, tem portas que Deus abriu para você e de repente tudo aquilo começa a se movimentar e é negócio que não dá certo e porta que se fecha e atrapalho daqui, e perda dali e prejuízo de lá e você pensa, puxa, como a coisa virou rápido. Você lembra? Se você não ouviu a minha mensagem de domingo na igreja, que eu ministrei sobre uma viagem profética, ali é muito claro, é muito verdadeiro. É muito verdadeiro o que está escrito naquela passagem. Jesus disse, vamos para o outro lado do mar da Galileia. Eles iriam ir a Gadara. E a Bíblia diz que lá havia um homem que estava com uma legião de demônios, que estava sobre ele. E eu acredito, tá? Você pode pensar o que você quiser, mas uma pessoa perturbada, uma pessoa possessa das trevas, essa pessoa pode mexer com coisas espirituais e pode mexer, sabe, contra a vida daquela pessoa que está desprotegida. E a Bíblia nos diz que se levantou, claro, Jesus estava protegido, os discípulos estavam protegidos, eles não iam morrer, porque Jesus estava com eles. Mas a tempestade veio. A tempestade veio e a Bíblia diz que Jesus, quando despertou do sono, despertou porque Jesus estava dormindo no barco, quando Jesus despertou, a Bíblia diz que Jesus repreendeu a tempestade. Ele repreendeu. E por que ele repreendeu? Por que ele só não falou a tempestade? Por que ele teve que repreender? A gente só repreende o que é o mal. Você tem que repreender o mal. E Jesus, naquele momento, ele repreendeu aquela tempestade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, até para quem, sabe, não entra no assunto de batalha espiritual, para quem não discerne que as coisas espirituais são reais, eu quero dizer uma coisa para você, não brinque com as coisas espirituais. Se você viu algo anormal que se levantou contra a sua vida, que se levantou contra a sua casa ou contra os seus negócios, seus projetos, você tem que usar a autoridade que existe em Jesus Cristo para se posicionar contra essa tempestade. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que você
tem que se posicionar espiritualmente. Tem coisas que são espirituais. Tem coisas que são espirituais e nós não podemos ignorar. Você está ouvindo essa palavra? Deus está falando com alguém e Deus está dizendo: ei, não brinca com essa tempestade. Não brinca com essa tempestade. Usa a autoridade que você tem para repreender esses ataques espirituais contra a tua vida e contra a tua casa. Não é, sabe, para você ficar dormindo espiritualmente. Não é para você ignorar essas batalhas espirituais. Nós pensamos que tudo é normal. Normalizamos as coisas. Normalizamos. Tudo é normal. Tudo é normal. É erro humano, é falha humana. Nem sempre. Tem coisas que são espirituais. E você tem que se levantar contra isso. Sabe, você tem que orar, repreender isso, porque isso pode ser um ataque espiritual. Daniel sabia que os homens maus estavam invejando ele, estavam perseguindo ele, estavam tramando contra ele, estavam fazendo contra ele, mas Daniel sabia que a sua luta também era espiritual. Por isso, não adianta nós ganharmos o natural, nós temos que ganhar primeiro no espiritual. Porque se você ganhar no espiritual, você arranca com raiz e tudo aquela maldade contra você. Você está entendendo essa palavra? É por isso que você tem que discernir os sinais de Deus na sua vida. Você tem que aprender a discernir o que Deus está querendo mostrar para você. Sabe, tem gente que está cegada. Tem gente que está cegada espiritualmente. Abre teus olhos, porque o inimigo, ele quer de alguma maneira, ele quer adormecer você para que você não desperte para o fato que existe uma guerra espiritual, para o fato que existe uma ação maligna e que nós precisamos estar em oração para cancelar todo o mal e para desfazer toda a maldade. Eu deixo essa palavra, essa instrução para você e eu quero pedir que você, nesse momento, você compartilhe essa instrução com 7 pessoas. Faça seu ato profético agora compartilhando com 7 pessoas. As pessoas têm que terem mais ideia do espiritual. Elas têm que terem mais ideia, sabe, que tudo no natural reflete no espiritual e tudo no espiritual reflete no natural. Essa é a verdade de Deus para você. Eu quero dar 2 testemunhos aqui, antes de declarar o Salmo 91. A Nadir mandou o seguinte testemunho para nós: profeta, há alguns meses eu estou seguindo suas orações pela manhã e à tarde, e eu tinha muita dor no quadril direito. Não estava sendo fácil para dormir, sentia muita dor e na oração da manhã o profeta declarou cura para quem estava com dor no quadril. E eu tomei posse e para a honra e glória do Senhor não sinto mais dor. Obrigado, profeta, pelas orações. Lúcia, profeta, Deus abençoe sempre sua vida e família. Fui curada de uma alergia que durava 13 anos, não é 13 dias, 13 anos. Tomei tanto remédio, usei tantas coisas, parei de usar tantas coisas, eu não podia usar. Acompanho todas as suas orações e tem 15 dias que não tenho mais coceira. Eu fui curada de todas as alergias que eu tinha no meu corpo. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo o que Deus está fazendo aqui? Isso aqui é poder de Deus. É Deus que está curando pessoas, libertando pessoas. E eu quero dizer para você que está aqui firme nesse propósito, Deus vai responder quem estiver firme. Deus vai responder, sabe, aquele que abraça a fé, aquele que acredita, que se posiciona espiritualmente. É muito fácil eu colocar a culpa tudo no outro. O que as pessoas não veem é o que está agindo por trás do outro. Eu acredito que o homem faz coisas más, mas eu acredito que por trás daquilo que o homem movimenta tem um dedo sujo do inferno, tem uma maldade das trevas. Nós precisamos estar revestidos de oração para vencermos espiritualmente. Daniel estava sendo acusado, mas por trás da acusação tinha um mover satânico que queria, de alguma maneira, calar a voz daquele profeta. Eu entrei na televisão, eu ia falar isso e acabei me esquecendo. Eu entrei na televisão e o nível de luta que eu comecei a experimentar foi outro. O nível de luta, de exposição foi outra. Ou seja, quanto mais influência você tem, quanto mais o bem você faz, quanto mais você acerta no seu propósito,
mais existe oposição espiritual. E nós pensamos que a culpa é das pessoas. Não. O homem pode se deixar ser levado espiritualmente por algo ruim, mas tem algo por trás, e é esse indivíduo que está por trás que nós precisamos orar. Os demônios são reais, os ataques espirituais são reais, e o que nos protege é o sangue de Jesus Cristo e uma vida na palavra de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração e quero também convidar você a participar da nossa Escola de Profetas Online, que vai ser dia 7, 8 e 9 de agosto, 3 dias. Eu vou ter 4 convidados nessa Escola de Profetas. E eu vou focar em 2 coisas nessa Escola de Profetas, nas minhas ministrações. Eu vou ensinar você a entrar na vontade de Deus, a como descobrir quando uma coisa é de Deus para a sua vida. E a segunda coisa que eu vou focar nessa Escola de Profetas é para você identificar o mal que muitas vezes está saliente, mas que nós não identificamos. É por isso que eu quero convidar você a participar dessa Escola de Profetas, para que o seu discernimento espiritual ele venha a crescer e você venha a ter o entendimento das coisas de Deus. Quem me acompanha pela TV, tem um QR Code aqui, certo? Aonde você vai direcionar. E quem me acompanha pelo YouTube não tem o QR Code, mas tem aqui na descrição do vídeo, tem o link para você se inscrever, certo? Tenho certeza que nessa Escola de Profetas você vai ser muito impactado. E os primeiros que se inscreverem vão participar de um evento ao vivo comigo, já dia 30 agora. Dia 30, na terça-feira à noite, nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Muito bem? Deixa eu declarar o Salmo 91 e se você perdeu, preste atenção, se você perdeu a minha live, das 9 da manhã, assista. Assista porque você vai ser muito abençoado. Eu falo de uma coisa que nós não podemos fazer no jejum. Assista, você vai ser muito abençoado. Diz assim o Salmo 91, e você que está aí junto comigo, que está pela primeira vez nessa oração, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que você não perca mais nenhuma oração e você possa caminhar no sobrenatural de Deus. Gente de Deus, eu não sei como que eu vou fazer isso. Eu não sei como, mas eu estou tentando, sabe, de todas as maneiras, avisar as pessoas. Existem coisas espirituais que se movem e nós precisamos nos posicionar. Você sabe que eu estou sempre dizendo para você, vai orar. Você pode até não orar comigo, mas tem que orar. Você está entendendo? Tem que orar. Tem coisas que são espirituais. E daí você está lá na força do braço. Não, vai dar certo, eu vou conseguir, não dá certo. Por quê? Porque é espiritual. É espiritual, gente. É espiritual. Está entendendo? Não ignore as coisas espirituais. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas e estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua causa, deixa eu orar pela tua emergência. Coloca aqui nos comentários agora a tua emergência, coloca aqui nos comentários a vida da tua família, os teus projetos. Eu vou orar por você, eu acredito. Gente, por mim mesmo eu não estaria aqui.
por mim mesmo, nenhum câncer é curado, por mim mesmo, sabe, nada acontece, porque eu sou homem, eu sou natural, eu não posso resolver teu problema. Mas Jesus Cristo tem poder, e quando você ora, você entra debaixo de uma graça de Deus, debaixo de um poder de Deus, as coisas começam a se movimentar. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo: Deus é Deus para mudar a tua vida. Deus é Deus, te agarra com Deus, te agarra com a fé. Comece a abrir os teus olhos para as coisas espirituais. Não podemos normalizar aquilo que é espiritual. O que é espiritual tem que ser combatido espiritualmente. Não adianta conversinha, não adianta conversinha, não adianta, sabe, você tá com inúmeras tentativas, sabe, de esforço, de resiliência, eu consigo, eu posso, e não pode nada, você não pode nada, sem Deus não dá. Está na hora de nós nos dobrarmos à fé, nos dobrarmos à realidade espiritual. Vamos vencer o espiritual com a fé, com as armas da luz, com o poder de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu orar por você e não esquece de fazer seu ato profético compartilhando essa oração com 7 pessoas em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está nesta oração junto comigo agora. Eu oro neste momento para que cada pessoa que está, Senhor, abrindo seus olhos espirituais, eu oro por isso, para que os olhos espirituais do teu povo se abra agora. Mostra a eles, Pai, no nome de Jesus. E a minha oração, ó Deus, é para que aonde há uma operação maligna, aonde houver uma ação maligna, caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo. É no poder de Jesus Cristo que eu quero declarar: nenhum mal prevalecerá, nenhum mal prosperará, nenhuma doença ficará, nenhuma dor poderá permanecer, porque Jesus Cristo está tocando agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo ao câncer: renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu digo à enfermidade: renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu digo às dores, às infecções, às inflamações, os problemas no sangue, os problemas nas artérias, os problemas nos órgãos, rendam-se ao nome de Jesus Cristo, e que haja cura agora, total e completa, cura total e completa. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, e eu quero declarar saúde total ao teu corpo físico. E também oro, Pai, que vai haver salvação em toda essa casa. Profetizo em nome de Jesus transformação nesse lar, a rendição de todos desta casa a Jesus Cristo, ao seu poder. E toda pessoa que está com a sua vida parada, que está com a sua vida travada, que não está tendo mais prazer, alegria na vida, eu quero declarar em nome de Jesus que todo tipo de ataque que se levantou contra essa pessoa, todo tipo de movimento espiritual contra ela, está por terra agora, no poder de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo. Mal renda-se agora, mal renda-se agora, no poder de Jesus Cristo. Eu quero declarar a vida de Deus abundante, a presença de Deus, o poder de Jesus Cristo entrando nessa vida. E agora eu declaro paz entrando, saúde entrando, vida abundante entrando, sobrenatural de Jesus Cristo entrando nessa vida, milagres entrando nessa vida. Eu declaro agora que a presença de Deus está entrando nesse ambiente, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, eu abençoo o teu lar, e eu declaro: a mão do Senhor está sobre ti, a mão do livramento do Senhor está operando, e que cada emergência que está aqui nos comentários seja visitada pela presença de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Diga comigo: eu recebo. Senhor, mostra-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. Você vai compartilhar com 7 pessoas. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Amém. Deus falou com você. Deus falou com você. Deus falou com você. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e a luz de Cristo te esclarecerá. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso,
a bênção de Jesus Cristo e a bênção do amado e querido Espírito Santo seja sobre ti e sobre todos do teu lar. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, cubra a nossa vida e toda a nossa família. Senhor, cerca o nosso lar com proteção, cerca nossos filhos com proteção. E nós oramos o nome de Jesus Cristo, declarando nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você nessa oração da noite. E eu quero fazer uma oração especial no final, por toda pessoa que tem sentido um peso espiritual, tem sentido um cansaço, uma exaustão extrema. Eu conheço isso. E eu posso afirmar para você que isso não é de Deus. Por isso, no final dessa oração, eu quero orar por ti, orar pela tua casa. E quero pedir para você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui. E se você não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se agora e ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Só vai fazer bem para você e eu estarei também colocando o seu nome e a sua família diante de Deus. E se você puder compartilhar, compartilhe. Vai ser bênção para você e bênção para cada pessoa que vai receber essa oração. Deus me deu uma palavra muito forte. Muito forte. E eu gostaria que você prestasse a máxima atenção nessa palavra. O Senhor falou muito comigo. Porque às vezes existem relacionamentos, conexões, lugares que a gente quer sempre reconciliar, quer sempre alinhar as coisas. Mas tem certas coisas que são irreconciliáveis. E eu vou mostrar para você, na palavra de Deus, que tem certas coisas que não dá para voltar como era antes. É por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Em outra passagem, a Bíblia diz que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Sabe por que a Bíblia fala sobre isso? Porque tem certas coisas que não se comunicam mais. Tem certas coisas que não devem se comunicar mais. Ou seja, a vida errada que eu tinha no passado não pode se comunicar com a vida nova que eu tenho hoje. Você entende? Tem certos hábitos que não cabem mais para esse novo tempo, para esse novo propósito que Deus está colocando você. E Deus me deu uma palavra em Apocalipse capítulo 12, preste atenção, do verso 7 ao 9, você vai entender. Você vai entender. Esse é um texto muito forte na palavra de Deus. Olha o que está escrito. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por que quando houve a rebelião no céu, por que o Senhor não deu uma segunda oportunidade para Lúcifer? Você já parou para pensar nisso? Por que o Senhor não deu uma segunda oportunidade? Por que não houve uma reconciliação? Você sabe que quando houve essa guerra no céu, a Bíblia diz que Satanás e 1/3 da parte dos anjos do céu foram expulsos do céu. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles também foram expulsos do paraíso. E o Senhor não permitiu que eles voltassem para o Éden. Sabe por que algumas coisas são irreconciliáveis? Porque a desonra foi grande. Se nós compreendêssemos um pouco mais sobre a honra e sobre a desonra, nós não iríamos aceitar certas coisas. Tem situações em nossa vida que a gente sabe quer que tudo volte ao normal, tudo volte a como era. Mas existem certas situações que são irreconciliáveis e você não pode permitir. Por que você não pode permitir? Porque houve uma grande desonra.
Tem gente que está sempre voltando para o passado. Tem gente que não consegue abandonar o passado. Não consegue abandonar um relacionamento do passado. Não consegue abandonar uma situação. Sabe que foi, podemos dizer, o meio por onde ela se corrompeu, o meio por onde as coisas deram errado. Ela não consegue se libertar daquilo. Ela volta várias vezes àquilo. Aquilo se tornou um vício para ela, se tornou uma armadilha de Satanás. E mesmo ela sabendo que aquilo é errado, que aquilo não é bom, ela volta para lá. Você sabe por que a Bíblia fala que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos? É porque tem certas coisas que não se comunicam mais. Tem certas coisas que você tem que simplesmente perdoar e seguir o seu caminho, mas não pode haver mais relacionamento, não pode haver mais comunicação. Entenda, e é Deus quem faz isso, é Deus que fala. A Bíblia diz, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O que a Bíblia está dizendo é que a sua vida nova não comunica com a sua vida velha. Ou seja, não tem mais nada a ver. As coisas mudaram. Então entenda, Deus não achou Lúcifer digno de uma conversa, de 1 minuto de mentoria. E sabe por quê? Porque houve desonra. Houve desonra. Ele conhecendo Deus, como Deus é grande, excelso, soberano, poderoso, ele o desonrou. O que você faria se alguém dentro da sua casa o desonrasse? Ou tentasse pisar em cima de você? É que nem eu convidar um amigo para ir na minha casa para comer um churrasco e ele querer mandar mais que eu na minha casa. Isso é uma desonra. Então, a desonra, quando você não dá o devido valor a uma pessoa, quando você a desrespeita, quando você a desqualifica, essa desonra, ela já está marcando que um novo tempo é necessário e não mais com aquela pessoa. Desonra é contagiosa, desonra destrói, desonra expõe a falsidade. Lúcifer sabia demais, Lúcifer viu muito, recebeu muito e não honrou. As pessoas que mais nos ferem são aquelas pessoas de perto. E essas pessoas de perto, a desonra é maior. É por isso que nós temos que saber o que fazer com os acessos que nos são dados. Você tem que honrar os acessos, honrar as amizades, honrar os relacionamentos. Não plante uma semente de desonra na sua vida, para que você não colha no futuro. Entenda, o que você recusa aprender das pessoas, você vai ter que aprender através do sofrimento. Então, a desonra, ela vai trazer um custo muito alto para a sua vida. Por isso, tenha cuidado, não permita com que o diabo ele plante na sua vida uma desonra com aquelas pessoas que mais te ajudam, com as pessoas que mais são bênção na tua vida. Há pessoas que já foram usadas pelo diabo para tentar minar a minha confiança com as pessoas próximas de mim. Até que eu aprendi a não permitir mais que isso aconteça. E depois, ali na frente, eu vi que o objetivo daquelas pessoas era prejudicar as pessoas que Deus havia colocado no meu caminho. Eu tenho funcionários que trabalham comigo há 15 anos. Pessoas que eu confio, pessoas que estão comigo. Pessoas que viram meus filhos crescer. Porque eu aprendi, sabe, a honrar as pessoas que se dedicam a mim, que se dedicam à minha família. Pessoas especiais e que eu procuro também honrar a vida delas. Desonra é uma escolha, é uma decisão do caráter. Então essa pessoa que está falando mal de você, que estava com você, trabalhava com você, andava com você e que agora fala mal de você, essa pessoa
ela está lhe desonrando. Essa pessoa viu muito de você. Essa pessoa, sabe, ela conheceu o seu coração e mesmo assim ela acha uma maneira de lhe prejudicar. Essa semente de desonra nunca será apagada. É por isso que nós temos que entender que algumas relações não há mais como reconciliar. Há certas pessoas que você tem que deixar aí e não trazer elas de volta. Ah não, mas eu estou precisando dessa pessoa trabalhar na minha casa. Mas essa pessoa aprontou para você. Essa pessoa quebrou a sua confiança, essa pessoa desonrou você. Você pagava um bom salário para ela, você a ajudava em todas as coisas e essa pessoa desonrou você. Você tem que ter cuidado com essas coisas. O meu erro, quando eu estava como pastor em tempo integral, hoje eu não estou mais em tempo integral, eu não tenho tempo para explicar sobre isso. Continuo sendo um pastor, mas não em tempo integral, certo? E eu me lembro que os meus maiores erros enormes na verdade, era dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance a pessoas que me desonravam. Sabe como que é o coração de uma pessoa que quer recuperar alguém, que quer ajudar aquela pessoa? E você vai, você cede, você dá seu tempo, você faz a sua entrega e a pessoa não valoriza isso. Cuidado com pessoas que não valorizam o seu tempo, que desonram o seu tempo. Há pessoas que desonram o seu tempo, há pessoas que desonram o seu dinheiro, há pessoas que desonram a oportunidade que você deu a elas, há pessoas que desonram o acesso. É que nem alguém chega e me pede o contato de um acesso. Eu dou o contato para essa pessoa. Mas se ela me desonrar agindo mal com aquele acesso que eu dei para ela, eu vou ficar chateado. E aquilo vai ser uma semente dela na relação comigo. Então entenda, casamentos fracassam devido à falta de honra. As pessoas pensam que um casamento fracassa por causa do adultério, por causa da infidelidade. Antes do adultério, antes da infidelidade, houve a desonra. Ou seja, a partir do momento que você não dá o devido valor para a pessoa que Deus colocou na sua vida, você já está num caminho errado. A partir do momento que você começa a ouvir outras pessoas, a ver outras pessoas, a olhar com outros olhos, outros homens ou outras mulheres, você está desonrando o seu casamento. Então o casamento ele não é destruído apenas pelo adultério, ele é destruído antes pela desonra. A infidelidade ocorreu porque não havia um coração de honra. Honra é uma decisão, honra é uma semente, honra é uma lei. Por isso, identifique o desrespeito das pessoas com você. Sabe, esses dias uma mulher chegou para mim e ela disse: eu ajudei tanto essa minha sobrinha. Eu ajudei ela quando ela não tinha nada para comer em casa. E depois ela sai da minha casa falando mal de mim, espalhando mentiras até nas redes sociais contra mim, me destruindo, me difamando para minha família e hoje eu sou um monstro, sendo que eu ajudei, coloquei para dentro de casa, dei estudo, dei comida, dei oportunidade para trabalhar na minha empresa e agora ela sai falando mal de mim, falando mal do meu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A desonra, ela vai fechar a porta para essa pessoa. E você tem que manter essa porta fechada. Daí você me pergunta, tá, mas e o caso do filho pródigo, que o pai estava esperando o filho retornar? Houve uma desonra. Por que o pai estava esperando? Porque era filho. Desonra de filho, você é capaz de perdoar, sim, e deve perdoar. Agora, a desonra de outras pessoas, você tem que perdoar, mas você não deve aceitar mais essa pessoa próximo de você. Você já ajudou essa pessoa, você deu uma oportunidade para ela. Por que você vai continuar cedendo?
sendo que essa pessoa já lhe desonrou. Entenda, a semente da desonra fecha a porta da comunicação na sua vida. Certo? O único que você tem que receber de volta é seu filho, é sua filha, por causa dos laços, os laços de intimidade, de familiaridade que são mais fortes. Laço de pai e de mãe também, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe todos os dias, certo? Independente do que eles fizeram. Manda honrar, a Bíblia manda honrar. Não é o homem que manda honrar, é a Bíblia que manda honrar. Ontem eu atendi uma senhora que me falou exatamente isso. A minha mãe me tirou tudo que eu tenho. E eu disse para ela, mesmo assim, honre. É difícil, né, gente? Tem situações que é difícil. Tem gente que prejudica mesmo, mas você tem que entender, se um pai e uma mãe errarem contra você e você perdoar, entenda, é eles que vão se ver com Deus. Você não vai perder a sua bênção da longevidade, porque tem um detalhe, a honra, ela atrai a bênção da longevidade, a honra atrai a bênção da prosperidade e a honra atrai a bênção da paz. Então, a honra, ela atrai muitas bênçãos, por isso não desonre relacionamentos que nunca fizeram mal para você. Não desonre relacionamentos que nunca fizeram mal para você. Eu tenho um amigo meu que mora até lá no sul do Brasil. Eu nunca vou esquecer o que esse amigo fez por mim. Porque quando eu estava para vir para São Paulo, ele abriu a porta da casa dele, onde eu entrei e aluguei a casa dele, que ele morava aqui, naquela época. Eu nunca vou esquecer. Eu ajudei ele, mas ele também me ajudou. É por isso que eu oro pela vida dele, oro pela família dele, intercedo. Por quê? Por causa da honra. Sabe, você nunca esquece o que alguém faz de bom por você. Se você esqueceu o que alguém fez ou faz de bom para você, é porque a desonra entrou no teu coração. Então, compreender esses princípios vai muito nortear o nosso futuro e o nosso amanhã. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra ela tenha entrado em você e que você medite nisso. E perdoe as pessoas que desonraram você, mas não permita mais o acesso delas a você. Não permita mais o acesso delas a você, a não ser que seja filho, pai ou mãe. Entendeu essa palavra? Eu sei que essa palavra falou com muita gente que está me ouvindo aí. Por isso, pega essa palavra agora e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque certamente vai ser uma bênção na vida delas. Amém? Quero convidar você a participar da academia aqui no Global. Domingo agora, nós teremos o segundo domingo do evento Passando o Manto, onde nós estamos ministrando sobre os segredos da unção. Gente de Deus, estava tão bom a presença de Deus nesse domingo, você não pode ficar de fora. Hoje mesmo se torne um aluno da academia aqui no Global. Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar um aluno da academia aqui no Global. Amém? Também quero falar para você rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional, que todos os dias alguém me marca falando de uma palavra que Deus falou com eles e que com certeza vai falar com você também. Você pode adquirir lá no meu site. Esse livro aqui fala de 22 formas que Deus usa para falar com o homem, um livro que eu acredito que toda pessoa que aprendeu a ouvir a voz de Deus deveria ler. E esse aqui é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos, certo? Independente se você acredita ou se você não acredita, eu acredito. Eu acredito. E esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. E você pode adquirir lá no meu site. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir que você compartilhe essa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E se você perdeu a minha palavra de direção que eu dei às 9 da manhã, assista lá. Assista lá, você vai ver. Porque às vezes as pessoas são perseguidas e elas não sabem como lutar contra a perseguição. Eu vou mostrar para você como você vencer essa perseguição aí no seu trabalho ou na sua família. Você vai ter vitória, você vai ver. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção.
Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira das trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Ore por mim. Tem sido uma bênção nossos programas de TV. Eu estou de domingo a domingo na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado eu estou na Rede TV às 10 horas da manhã. Tem sido uma bênção, temos alcançado a vida de milhares e milhares de pessoas. Ore pela minha vida, ore pelo meu ministério, para que nós continuemos abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas. Amém? Posso contar com a tua oração? Escreve aqui nos comentários uma palavra para a minha vida. Ore por mim. Amém? Ore por mim, libere uma palavra sobre o meu ministério, libere uma palavra sobre os programas de TV. Isso se chama honra. Amém? Você dando o devido valor para aquilo que nós também temos feito por você, que é orado. Então você ora por mim hoje e eu vou orar por você. Ok? Libera a bênção sobre a minha vida e eu vou liberar a bênção sobre a tua vida. Vamos fazer isso hoje. E se você está me acompanhando aí pela televisão, inscreva-se no meu canal do YouTube. E ore comigo às 6 da manhã, às 18 horas, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. E eu te peço, guia os passos dessa pessoa. Essa pessoa que está desorientada. Essa pessoa que não sabe o que fazer, para onde ir, como resolver essa situação. Essa pessoa, Pai, que está perdida. Essa pessoa que precisa de um milagre nesse momento. Eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção na vida dela e que o Senhor mostre para ela o caminho. O Senhor abra a porta para ela. O Senhor coloque alguém no caminho dela para mostrar a ela o caminho que ela deve seguir. Senhor, eu oro por pessoas que estão passando por situações onde eles não veem a solução. Situações, Pai, que eles não sabem a quem pedir ajuda, a quem pedir socorro. Meu Deus, Tu és o socorro dela, Tu és o socorro dele. E eu quero orar agora que o Senhor vai abrir caminho no meio do mar. Eu quero declarar em nome de Jesus, onde não há caminho, onde não há saída para esse problema, para essa empresa, para a vida dessa pessoa, o Senhor mostrará um caminho que ela não pensou, um caminho que ela não poderia, talvez, imaginar. O Senhor mostrará esse caminho a ela. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, abra os olhos espirituais do teu povo e faça com que eles vejam um caminho no meio do mar. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que todo atrapalho caia por terra e toda pessoa que está sentindo um peso espiritual sobre a sua vida, um peso espiritual na sua casa, no seu escritório, onde ela trabalha, que esse peso seja removido, que essa perseguição caia por terra, que essa inveja caia por terra. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente e eu declaro ser curado em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é da saúde. É por Ele que somos curados, é por Ele, é nele que recebemos vida, que recebemos saúde, que recebemos força, é em Jesus Cristo. E eu quero declarar: a mão do Senhor está sobre a tua vida e que toda obra maligna caia por terra agora, toda desonra que foi plantada, toda maldade que foi declarada, toda
praga que foi lançada contra a tua vida, eu declaro por terra agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, e que toda arma forjada contra ti não prospere, e toda língua que ousar em juízo contra ti não vá em frente. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor derrame graça, e eu profetizo em nome de Jesus, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. O shalom de Deus entrando na tua vida, o shalom de Deus entrando na tua casa, na tua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Quem puder compartilhar essa oração, faça isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Espero que você tenha orado por mim. Amém? Assim como eu orei por você e apresentei teus pedidos diante de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Guarde. Até mais. Guarde. Até mais. Guarde.
Bom dia! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, declaramos que a bênção do Senhor está sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Eu quero profetizar que o Shalom de Deus está sobre ti. Hoje é o último dia da nossa campanha que nós fizemos de 40 dias, nesse propósito, buscando o Shalom de Deus, a paz, a prosperidade do Senhor na nossa vida. Nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Cremos que algo grande foi liberado. Cremos no poder da oração. E muitos milagres aconteceram durante esse propósito. E eu quero convidar você e a sua família para participar do novo propósito que vai começar amanhã, chamada a prosperidade familiar. Prosperidade não é só financeira. Prosperidade engloba você ser bem-sucedido em tudo na vida. A prosperidade que vem de Deus é diferente do conceito aqui desse mundo. Por isso, eu quero convidar você a buscar a prosperidade para a tua família. Serão 14 dias clamando na oração das 6 e das 18 horas. Daí você me pergunta, e vamos fazer um jejum? Amanhã eu vou falar sobre isso. Ok? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Se vamos fazer ou se não vamos fazer jejum, convido você a estar comigo às 6 horas da manhã. Nesse propósito, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve, só vai fazer bem as orações para você. E compartilhe com seus amigos, nos grupos, com seus parentes, com as pessoas próximas. E se Deus falar ao seu coração de mandar para uma pessoa específica essa palavra, faça isso, mande para ela. Eu quero falar um pouco hoje sobre o poder de pensar certo. Pessoas já cruzaram na minha vida com grandes batalhas a nível mental. E eu identifiquei em todas elas que elas tinham dificuldade de pensar certo. Porque a forma como você pensa vai dirigir muito a sua vida. Inclusive, isso vai mexer nas suas decisões. Isso vai mexer nos seus relacionamentos. Então, pensar certo é uma chave para uma vida vitoriosa. Eu quero mostrar para você, porque isso não é eu que estou falando, é a palavra do Eterno. A palavra de Deus fala sobre a importância de você pensar certo. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, a Bíblia diz: destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você sabe por que a Bíblia está falando para levar cativo todo pensamento à obediência? Porque existem pensamentos maus e pensamentos ruins, que se você não submeter eles a Cristo, eles vão acabar submetendo você a coisas erradas, a coisas ruins, que podem atrapalhar, que podem destruir a tua vida. Infelizmente, pessoas, quando começam a pensar errado, aquilo cria um vício dentro delas e fortalezas espirituais são levantadas e começam a comandar a vida daquela pessoa. Eu escutei uma pregação há um tempo atrás e nessa pregação ele falava muito sobre o diabo que se esconde por trás de certos pensamentos. E é uma grande verdade. O inimigo muitas vezes ele se esconde em pensamentos, fazendo você se sentir ruim com você mesmo, fazendo você se sentir uma pessoa, sabe, aonde você deveria se valorizar. É o contrário que acontece, você se desvaloriza. Você deveria, sabe,
ter a mentalidade de um filho de Deus, de uma pessoa vencedora, de uma pessoa ativa, de uma pessoa que produz, e você tem um pensamento totalmente ao contrário, tipo, a minha vida não é mais aqui, eu não consigo fazer nada, eu não sou bom em nada, as coisas acontecem para os outros, não acontece comigo. Ou seja, a forma como você pensa vai travar você. Porque se você não tiver um pensamento de que vai dar certo, de que Deus está comigo, de que eu tenho uma palavra de Deus, então eu tenho tudo para vencer e eu não vou desistir. Bem, se você não tiver o pensamento certo, você para, você trava. É por isso que em Filipenses 4:8, olha o que está escrito aqui. Esse verso eu li muitas vezes na minha vida. Eu li muitas vezes, sabe por quê? Porque os pensamentos mal cheirosos, como a gente costuma chamar eles, são pensamentos que colocam você, sabe, em um cativeiro espiritual. Faz você pensar o que não é para pensar. E eu tenho pensado muito nisso, sabe? Que uma mente liberta, uma mente renovada, ela vai fazer uma enorme diferença na sua vida. E esse texto diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa palavra. Ou seja, ele não estava pensando na prisão. Ao contrário, em Filipenses ele fala várias vezes a palavra alegrai-vos, 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 mas tem gente que para eles, na cabeça deles, você tem que pensar só no negativo. Então, a sua visão, quando ela está distorcida, quando o seu pensamento está distorcido, você pensa só no negativo. Em vez, sabe, de você olhar para os planos de Deus, para o futuro, para os projetos de Deus, você começa a pensar no que lhe fizeram e você vai ficando zangado, você vai ficando irritado, sabe, com o que as pessoas fizeram contra você, e você ocupa a sua mente daquilo, ainda mais se você foi injustiçado. Quantas pessoas a gente vê hoje, até na própria internet, que estão machucadas, estão feridas, e aquilo que elas falam, aquilo que elas postam, nós sabemos que aquilo ali é, na verdade, um sinal do pensamento dela. É o pensamento dela que está nas feridas, que está nas dores, que está nas rejeições, naquilo que ela não concorda, nas indignações. Ou seja, o pensamento dela está voltado para aquilo. É por isso que nós não vamos mais longe do que o nosso pensamento pode ir. Então, se você pensa que nunca vai conseguir atravessar a ponte, você nunca vai chegar lá. Sabe por quê? Porque o teu pensamento está te limitando. O pensamento de que todos na tua família quebraram e você vai quebrar também. Todas as tuas irmãs não deram sorte para homem e você na sua cabeça, você também não vai dar sorte. Ou seja, pensamentos errados, pensamentos que estão lhe bloqueando. Sabe, é que nem quando entra um pensamento na cabeça da pessoa que ela não é amada, que todo mundo está rejeitando ela. Sabe, quando entra pensamentos ruins e ela começa com aquilo e daqui a pouco, sabe, ela fica vendo inimigo, ela fica vendo o diabo, ela fica vendo o traidor em cada esquina. Aonde ela vai, por quê? Por causa que o pensamento dela está, de alguma maneira, dominado por um pensamento distorcido. Aquela não é a verdade, mas algo aconteceu com ela que fez com que ela acreditasse que tudo ao redor dela... E não adianta, gente. Pensamentos ruins, pensamentos mal cheirosos, eles tentam se tornar globais em nós. Muito do nosso comportamento, a maneira como agimos, como reagimos, começa com nossos pensamentos. Olha que forte isso. A maneira como eu reajo, a maneira como eu falo,
é do que eu estou pensando, é fruto dos meus pensamentos. Em 1 Pedro 1,13 diz, cingindo o vosso entendimento. Esse versículo significa simplesmente que você precisa se preparar mentalmente para aquilo que vier na sua vida. Sabe, tem pessoas que elas têm que pensar que apesar dos desafios que terão pela frente, elas serão vitoriosas por meio de Cristo Jesus. Nós sabemos que vamos ter luta, sim. Sabemos que vamos ter desafios, sim. Sabemos que vamos ter, gigantes. Vamos enfrentar crises, sim. Mas Deus nos dará vitória e no meio das crises vamos criar e Deus vai prover e Ele vai ser o nosso sustento, Ele é a nossa rocha. Nós precisamos colocar nossos pensamentos na rocha, que é Cristo Jesus. Em Colossenses 3:2 diz, e esse é outro versículo importante para mim, ele diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Sabe, no que a palavra de Deus diz a seu respeito? Comece a pensar no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Sabe, não pense negativamente de você. Esses dias eu vi um pregador falar, sabe? Ele dizendo, eu penso que eu sou um nada. E eu pensei assim, puxa vida, que pensamento terrível. Pensar que não é nada. Bem, Jesus não morreu por nada. Jesus morreu por homens e mulheres, jovens e crianças de todas as nações. Você é importante para Deus, certo? Você é importante para Deus. Jesus morreu na cruz por você. Jesus te ama. Então, não fique pensando que você é um nada porque você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Jesus morreu por você na cruz. Ele tem um plano para você, um grande propósito. Então, não fica pensando que você é um nada. Não fique pensando, que você é um zero à esquerda, que você é um Zé Ninguém. Não, não, gente, não. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Comece a pensar certo. Comece a pensar, porque se você pensar mal de você, imagina, eu pensar que eu não sou nada. Claro que diante de Deus, o que nós somos, né? O que nós somos? Diante de Deus, somos filhos dele. Somos filhos dele. É claro que dependemos totalmente dele. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor. Dependemos totalmente, 100% dele. Que seríamos sem o Senhor? Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor na nossa vida. Então tem que pensar certo. Precisamos pensar do jeito certo. Senão você vai entrar, numa escassez de pensamento que daqui a pouco vai trazer escassez para a tua vida. Se você começar a vir com pensamentos de escassez, de dificuldade, a sua vida vai se tornar igual aos teus pensamentos. Porque a Bíblia diz que nós nos tornamos muito o que pensamos. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Essa é uma direção para você, certo? É uma direção para a tua vida. Eu sei que essa palavra é uma palavra de vida. É uma palavra de vida. E eu gostaria que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você pudesse. Compartilha com 7 pessoas. Amém? Hoje é o encerramento da nossa campanha de 40 dias. Eu gostaria que você compartilhasse com 7 pessoas. Cele essa palavra agora. Compartilha com 7, não com 8, nem com 6, mas com 7 pessoas. Deus vai te abençoar. Amém? Por você semear uma oração na vida de alguém. Semeie essa oração na vida de alguém. Pense certo. Pense coisas boas. A Bíblia diz em Filipenses, pense no que é bom, pense no que é nobre. Amém? Escreve aqui nos comentários. Eu creio que eu sou um filho de Deus. Amém? Escreve aí. Eu creio que eu sou um filho de Deus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sim, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para você. O testemunho da Fabiana. E ela escreveu assim, graça e paz. Há 6 meses eu sigo suas lives e orações. Eu fui curada de um nódulo na minha perna esquerda. Glória a Deus. Também adquiri o livro Café com Jesus e suas orações foram e têm sido uma grande bênção na minha vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Deus te abençoe também, Fabiana. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Esses dias uma pessoa também me agradeceu muito por uma palavra profética que livrou
essa pessoa da morte. Uma palavra livrou da morte. Então, quando você está na oração aqui, você está num ambiente especial, um ambiente profético, amém? Onde as nossas orações estão sendo ouvidas. A Bíblia diz que aquele que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Clama e eu vou te responder. Clame, você vai ter resposta do Senhor. Amém? Quero falar para você rapidamente. Amanhã nós vamos começar uma nova campanha. Essa campanha vai ser uma campanha de 14 dias pela prosperidade familiar. Se você quer ser bem-sucedido na sua família, quer que os seus sejam bem-sucedidos, quer que todas as áreas da sua vida sejam tocadas pela prosperidade que vem de Deus, e a prosperidade que vem de Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é só dinheiro. A prosperidade é você ser bem-sucedido no seu casamento, ser bem-sucedido na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu chamado. Amém? Vamos fazer uma campanha por isso. Você vai ver os resultados, vai começar amanhã, às 6 horas da manhã. Eu aguardo você aqui, não perca. Coloca o relógio para despertar, porque vai ser benção na tua vida, tá bom? Também quero falar rapidamente para você dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Amém? Esse livro aqui vai te ajudar a você entender melhor o que Deus pode estar querendo falar com você, e também você vai discernir, você vai aprender a discernir quando um sonho não é de Deus. Café com Jesus é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. Tenho certeza que vai ser uma bênção, vai acrescentar na tua vida. E esse aqui é o livro O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Esse livro aqui é incrível e vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. E você que não é aluno ainda da Academia Quino Global, eu quero convidar você a se tornar aluno, porque amanhã nós vamos ter um evento especial, exclusivo para quem é aluno da Academia Quino. Não fica de fora. Eu convido você a se tornar aluno e não perder essa ministração especial que nós teremos amanhã, certo? Você pode, nesse momento, ir até o nosso site www.vinicius17.com.br e fazer a sua inscrição para se tornar aluno da Academia Quino Global. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja. Eu convido você a estar junto com a gente. Amém? Vai ser uma grande bênção. Então amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos começar também na igreja 7 domingos do altar de adoração. 7 domingos do altar de adoração. Eu convido você a estar conosco. Esse domingo vai ser incrível e vai ser uma grande bênção. Tá bom? O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também hoje, às 10 da manhã, vamos ter programa na Rede TV. Ore por nós. Vai ser uma bênção em rede nacional para abençoar a vida de muitas pessoas. Ok? Deixa eu declarar o Salmo 91. Então hoje, às 18 horas, nós vamos encerrar esse propósito. Não perca a oração das 18 horas. Nós vamos encerrar o propósito de 40 dias para nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei
e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários a tua necessidade e escreva hoje profeticamente no último dia da campanha, escreva nada faltando, nada quebrado, tudo completo na minha vida, em nome de Jesus. E você que permaneceu firme nesse propósito, nos 40 dias, acredite que houve resposta das tuas orações já. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti e peço Teu favor e a Tua graça. Abre o céu sobre a vida dele, abre o céu sobre a vida dela e traga um tempo de rompimento, de favor e de vitória. Senhor, que todo laço do diabo seja cortado, todo vício, toda amarra espiritual na vida dessa pessoa, solte ela agora. Eu oro, Senhor, por todo filho, por toda filha que está afastado do pai e da mãe, para que haja restauração nessa família. Eu vejo essa família completa, plena, as brigas cessando, as dificuldades acabando. Eu oro por uma restauração total e completa nessa família, a alegria, a paz, a cumplicidade, o amor de Jesus Cristo enchendo essa casa. E oro para que a luz de Deus esteja nos quartos, esteja sobre essa casa. Senhor, cerca essa casa com a tua proteção. Guarda a entrada e a saída de todos dessa família e livra-os do mal, livra-os do laço do diabo. Eu oro para que a tua bênção seja sobre essa casa, que toda arma forjada seja quebrada agora, Senhor. Dá livramento para os teus filhos. Essa mãe que está orando, essa viagem que eles vão fazer, guarda a entrada e guarda a saída, proteja, Pai. Eu oro também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu digo a toda enfermidade, infecção, câncer, alergia, renda-se ao nome de Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que a vida de Deus toque nessa pessoa agora e que ela seja visitada por Deus. Eu oro para que as portas se abram, para que os acessos sejam concedidos. Eu oro para que as conexões venham. Eu oro para que isso que essa pessoa está trabalhando, aquilo que está projetando, seus planos, sejam consagrados ao Senhor e que deem certo. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que a tua bênção seja sobre essa casa e que nada falte a eles, os recursos cheguem, a provisão chegue, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. E tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado. Empresa que estava quebrada, levante agora em nome de Jesus, vai ser restaurada. E tudo aquilo que estava faltando, Pai, na vida dessa pessoa, nada mais vai faltar, porque o Senhor vai trazer tudo completo na vida dela, no nome de Jesus, e nós pedimos a paz de Jesus Cristo na nossa vida, o poder da paz, o shalom de Deus na nossa vida, do shalom de Deus de Jesus Cristo sobre a nossa vida, a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa vida, essa paz, nós nos apropriamos dela pela fé, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: a paz de Deus pertence a mim e à minha casa. Tome posse, receba essa palavra, essa oração e agora cele compartilhando com 7 pessoas. Amém? Às 9 da manhã vai ter uma live abençoada aqui e depois às 18 horas. Não perca. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.